as diretrizes por si, elas pautam. Ela é uma pauta nacional. Passou a ser uma pauta. Se você vai para a avaliação, é uma pauta. Se você vai para a questão do regime de colaboração, ela pautou. Ela pautou a questão da contratação de professores, ela pautou número de alunos por sala de aula, condições de trabalho, organização curricular, ela pautou. A avaliação de desempenho profissional dos professores foi assunto relevante, pautado nas diretrizes nacionais para os novos planos de carreira e de remuneração, homologado pelo MEC em maio deste ano. A avaliação ainda é pouco executada pelos sistemas de ensino, mas nos últimos anos vem crescendo o número de propostas sobre a certificação dos professores e as concepções avaliativas. As políticas de avaliação, elas incidem tanto sobre a prática pedagógica propriamente dita, ao definir critérios de atribuição de notas, ao definir critérios de promoção e de retenção, um exemplo, a progressão continuada. Mas elas também incidem sobre a escola no seu conjunto, no âmbito, então, da avaliação externa, os chamados sistemas de avaliação, que é onde entra o controle do Estado, o controle do governo sobre a educação. Se eu implanto um projeto de avaliação de desempenho profissional e não tenho previstos recursos para ajudar a formação de quem estiver mal, é um projeto para excluir. Ou seja, é um projeto em que eu vou classificar o desempenho dos professores e não precisa me dizer, não precisa fazer pesquisa cientificamente consolidada para saber que tem muita gente com dificuldades. Recentemente, não faz muito tempo, a CNTE fez uma pesquisa de norte a sul, de leste a oeste, sobre os problemas das doenças profissionais e foram estarrecedores os números com a chamada síndrome de burnout, que está atingindo os professores, especialmente da escola pública. Então, não precisa fazer pesquisa para a gente saber que tem muita gente mal. É um dos países que mais desrespeita professor no mundo. O Fundeb entra este ano no Brasil na sua maturidade. Ele está entrando agora em pleno funcionamento. É um fundo de financiamento da educação básica e valorização do magistério, né? E a valorização do magistério, ele é basicamente concretizado pela reserva de uma quantidade de recursos para pagar salários, mas uma reserva de condições e recursos para proporcionar o ambiente em que se exerce o magistério no país. E essas diretrizes da carreira e remuneração que foram redigidas, né, pela conselheira Maria Isabel e que foram transformadas numa resolução, é um capítulo importantíssimo desse trabalho. Nós temos que debater a avaliação assim, assado, daquela forma ou de outra. A mesma coisa a questão da qualidade de ensino. Ela não tem um único, não há um único conceito da qualidade, mas à medida que a sociedade vai evoluindo, essa qualidade também vai requerendo outros conceitos e agregando outros significados. O estudo, A Qualidade da Educação sob o Olhar dos Professores, ouviu 8.773 professores de 19 estados brasileiros, 83% da rede pública de ensino. Indagados se gostariam que a escola dispusesse de um sistema para avaliar o seu trabalho, 45,1% dos professores responderam positivamente. O resultado confirma a progressiva quebra de resistência à avaliação de desempenho, desde que ela tenha regras claras no contexto do plano de carreira e como instrumento de aperfeiçoamento profissional. Uma avaliação positiva é aquela que caminha na perspectiva da qualidade de ensino e não de instrumento de punição aos professores. Quando o assunto é a valorização do magistério,
80,6% dos entrevistados acreditam que a sociedade não valoriza o trabalho dos professores. Mesmo diante das enormes dificuldades e da falta de valorização, o estudo revela que 67,3% dos educadores não mudariam de profissão. Discutir de forma ampla a carreira do magistério impõe examinar todas as interfaces da organização do processo educacional, analisando e combatendo propostas que alterem de maneira negativa a evolução funcional dos professores. É o caso do projeto de lei complementar 29, que a APUESP avalia como sendo discriminatório, uma vez que aprofunda ainda mais as distorções existentes na carreira. O PLC 29 encontra-se na Assembleia Legislativa para aprovação e os educadores continuam pressionando os deputados para que rejeitem a proposta do governo do Estado. A APUESP entende que o melhor a fazer é o governo retirar o projeto e instalar uma comissão de gestão da carreira com a presença de representantes de todas as entidades do magistério para debater o assunto. A entidade protocolou o documento junto à Secretaria da Educação com essa reivindicação. Impetrou também mandado de segurança contra o presidente da Assembleia Legislativa por dar encaminhamento a projeto que não respeita as determinações contidas na Lei 836 de 1997. O concurso público para professor de Educação Básica 2, previsto para este ano, foi adiado para março de 2010. A justificativa da Secretaria da Educação foi de que não haveria tempo hábil para a realização do curso preparatório para os professores. O curso é obrigatório nos concursos públicos para ingresso na carreira e tem duração prevista de 4 meses. A Secretaria informou ainda que até o final do ano vai publicar edital com as regras do concurso. Em virtude do adiamento, a webconferência que a APUESP havia programado para o último dia 18 também foi adiada. Assim que a Secretaria publicar o edital e a bibliografia do concurso, a APUESP realizará cursos, conferências e publicará materiais específicos. Os professores aprovados no concurso ingressarão na rede em 2011. Eu acho que o professor tem que passar no concurso público para que não fique aí, né? Eu ouvi uma fala bastante interessante. O concurso público, quando você passa por ele e entra para trabalhar no serviço público, você entra pela porta da frente. E é isso que nós queremos que os professores entrem, pela porta da frente. Nós não queremos nada que coloque em dúvida a nossa profissão e a nossa capacidade, a nossa competência, sobretudo. Em seu relatório de gastos com a educação, o governo indicou que utilizou apenas 18,72% da receita vinculada com a área. Ou seja, até o final do ano, vai ter que trabalhar para cumprir os 30% estabelecidos pela Constituição Estadual. Mas, para além da destinação de verbas, o governo tem que cumprir a lei no que diz respeito à valorização do magistério, o que inclui, entre outros vários quesitos, respeitar a database do funcionalismo. O governo não obedece à database, estamos tentando fazer a unificação de todo o funcionalismo para podermos pressionar o governo do Estado de São Paulo a atender às nossas reivindicações, não só de valorização profissional, mas também a melhoria dos serviços públicos de uma forma geral. E para isso precisamos contar também com o apoio de toda a população, de todos os trabalhadores que são usuários desses serviços públicos. O Educação na TV volta no próximo sábado. Até lá e uma ótima semana a todos.